Meus irmãos, graças a Deus por estarmos juntos aqui, celebrando a Jesus. Desejamos que esta seja uma noite agradável. Já tem sido, uma noite agradável de adoração, cantando ao Senhor, exaltando, bendizendo o seu nome. Isso faz muito bem ao nosso coração. Quero convidar os irmãos para a leitura da palavra de Deus no livro do Êxodo, Êxodo capítulo 14, versículos 15 e 16. Êxodo capítulo 14, Êxodo 14, os versículos 15 e 16. Assim leio a palavra de Deus. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem, e tu levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Este é o texto para a nossa breve reflexão. Todos nós temos alvos na vida. Todos nós caminhamos e desenvolvemos a nossa caminhada com uma expectativa. Ninguém sai de um lugar para outro sem saber o que fazer. Ninguém empreende uma caminhada sem saber como vai ser. O natural é refletir, pensar, delinear as coisas e caminhar com objetividade. Caminhar com certeza do percurso e com ânimo para enfrentar os acontecimentos inerentes à caminhada. Aqui nós nos deparamos com uma caminhada que foi idealizada por Deus, porque esta caminhada tinha como lugar final a promessa divina, a terra de Canaã, um lugar agradável, lugar que mana leite e mel, um lugar de delícias, porque era o lugar que Deus reservara ao seu povo. É interessante que Moisés recebe um comissionamento de Deus para conduzir aquele povo até o lugar que Deus queria que o povo chegasse. E o povo, sabemos muito bem, com muitas dificuldades, mas este povo pôs-se a caminhar. E chega um período onde, a mim me parece que os volumes cresceram bastante no que diz respeito aos problemas. Olhando para frente, tinha um problema praticamente impossível de ser solucionado. O mar que cercava, que impedia a travessia do povo, especialmente aquele povo que, além dos seus pertences, tinham pessoas de todas as idades, pessoas com mais facilidades e pessoas com menos facilidades. Mas este povo estava caminhando dentro da orientação de Deus, através do seu servo, que comissionado fora para conduzir o povo neste ideal bendito de caminhada até o lugar da promessa. E então, olhando para frente, um obstáculo imenso, e eles pararam.
Quando eles olham para trás, também um terrível obstáculo, que era o exército do adversário, do opressor, do inimigo, um perigo terrível. Mas no deserto também tinham muitas adversidades. O cansaço, o calor do sol, os bichos, não é? Os animais que ali viviam, de sorte que era realmente tudo muito complicado. E agora, diante deste problema imenso que era a travessia do mar, então Moisés para, e o povo também para. E eles agora estavam sem saída. E disse o Senhor a Moisés: por que você está falando comigo? Agora é momento de caminhar, é momento de ir avante, é o momento de prosseguir, é o momento de ir além, de ir adiante. Você, por que está clamando? Caminhe, agora é o momento de caminhar. Aprendemos algumas coisas com isso. Primeiro que caminhar, que clamar é indispensável. Clamar é indispensável, mas caminhar também é indispensável. Não dá só para ficar clamando. É preciso que o clamor seja acompanhado ou esteja interligado às ações. E eu quero aplicar isto à igreja. Por que a igreja não pode parar? Por que a igreja não pode ficar como que acuada diante dos perigos complexos da vida? Por que a igreja não pode ficar detida diante de situações adversas? Porque é preciso marchar, caminhar e ir para frente. Este é um desafio que nós precisamos empreender, um desafio que nós precisamos assumir. Não dá para ficar apenas clamando, é preciso ir adiante, é preciso agir, é preciso prosseguir, é preciso acreditar. É preciso que, diante dos problemas, das adversidades, das complicações da vida, é preciso acreditar que será possível transpor, ir adiante, caminhar. É preciso acreditar. E às vezes paramos, porque nós olhamos para o problema e contemplamos no problema algo mais expressivo do que aquele que é o Senhor sobre nós, aquele a quem dirigimos o nosso clamor. Não foi isso que estava acontecendo ali? Parece-me que o mar diante deles era maior do que aquele para quem ele dirigia o seu clamor. Porque para quem dirigimos o nosso clamor, quando contemplamos o seu glorioso poder e entendemos que Ele está além de todas as coisas, não são as lutas que vão nos deter, não são as coisas que vão nos deter, não são os problemas que vão nos deter, não são as dificuldades que vão nos paralisar. O povo de Deus não pode ficar paralisado diante de nada. O povo de Deus não pode, de forma alguma, ficar impedido de avançar por coisa alguma. Deus disse: por que você está clamando? Vai em frente, vai adiante, caminhe. Nós precisamos ir além. Nós precisamos prosseguir, nós precisamos investir nos alvos de Deus para as nossas vidas, nós precisamos como igreja ir avante, ir adiante. Sabe por quê? Porque Deus está no controle de todas as coisas. Deus esteve no controle lá atrás, em relação ao povo
que saía da escravidão, Deus estava no controle. Deus esteve no controle quando providenciou o libertador. Deus esteve no controle. Deus esteve no controle quando viabilizou as condições para que eles pudessem iniciar a caminhada. Deus estava no controle. Quando este povo atravessou o deserto, Deus estava no controle. Deus estava no controle diante do mar que separava, do mar que impedia o prosseguimento da caminhada. Deus estava no controle. E esse Deus que estava no controle foi o Deus que disse: não parem, caminhem. Este Deus. Mas caminhar para onde? Caminhar para dentro do mar. Caminhar para dentro do problema. Caminhar para dentro da dificuldade. Porque Deus é o único que pode fazer com que uma dificuldade se transforme em uma oportunidade. Somente Deus. E ali foi o que nós vimos. Uma dificuldade transformada em oportunidade. Oportunidade para despertar a fé os que estavam com a fé combalida, com a fé em declínio. Oportunidade para que o povo pudesse olhar e perceber que não estava seguindo só a orientação de um homem, estava seguindo a orientação de Deus através de um homem. Oportunidade para que vissem o livramento de Deus para ele, ou seja, para o povo. Oportunidade para que vissem o inimigo sucumbir, para que vissem a derrota do inimigo. Oportunidade. Deus, Ele está no controle, porque Ele é o único que pode transformar dificuldades em oportunidades. Sendo assim, eu tenho muitas dificuldades. Imagino que o irmão tenha muitas dificuldades. Todos temos dificuldades. Em diversos segmentos da vida temos dificuldades. Mas o problema não são as dificuldades. O problema é a atitude diante delas. Porque se você tiver uma atitude saudável diante das dificuldades, você vai olhar para as suas dificuldades e ver oportunidades, e não propriamente dificuldades. Olhe para as suas dificuldades e visualize a oportunidade de Deus para uma solução, para uma conquista, para uma celebração. Visualize em sua dificuldade ou em suas dificuldades oportunidades de Deus para você, oportunidades do Senhor. Ele está no controle e Ele faz com que, olhando para as dificuldades, visualizemos uma oportunidade. Mas também, nós não podemos ficar detidos, parados diante das lutas, precisamos ir adiante. Precisamos ir adiante. Por quê? Porque não dá para se render diante das coisas complicadas da vida. Imaginem vocês se Moisés se rendesse ali. Ele seria morto. Se o povo se rendesse ali, já cansado, e um exército bem aparelhado atrás, aquele povo seria dizimado, seria destruído. Se eles se rendessem, seriam destruídos, mas não. Mas de forma alguma, eles não se renderam. O desafio qual era? Ir adiante. Este é o desafio. Quem tem desafios na vida não se rende jamais. Quem tem desafios não se rende. Vai sempre caminhar diante de dificuldades ou não. Mas quem caminha consciente de que Deus está no comando, vai caminhar exatamente na certeza de que as dificuldades serão transformadas em oportunidades. E não vai se render, por quê? Porque o desafio de Deus é de não parar. É para não parar. O desafio de Deus é para ir adiante. Este é o desafio de Deus. Devemos prosseguir. Devemos ir adiante. Devemos marchar. Devemos prosseguir. Por quê? Porque
é necessário colocar em ação exatamente o que Deus coloca em nossas mãos. Deus fez a parte dele, mas Moisés fez a sua, e o povo teve que fazer a dele também. Qual foi a parte de Deus? Abrir o mar. Qual foi a parte de Moisés? Usar o cajado que estava em suas mãos. E qual foi a parte do povo? Caminhar. Caminhar. Irmãos, como igreja do Senhor, nós precisamos olhar para as dificuldades e ver nas dificuldades oportunidades de Deus. Nós precisamos caminhar e nunca ficarmos detidos diante das lutas. Não podemos nos render. Por quê? Porque temos um desafio que Deus nos deu, e o desafio de Deus é ir adiante, é prosseguir. Nós precisamos obedecer, cumprir esse desafio, usando o que Deus tem colocado em nossas mãos. E o que Deus tem colocado em suas mãos? O que Deus tem te dado? O que Deus tem te dado? O que Deus tem disponibilizado ao irmão e à irmã? Use o que Deus tem posto em suas mãos para fazer diferença. Use os seus dons para fazer diferença, os seus talentos para fazer diferença. Usa o que Deus tem te dado para fazer diferença. Moisés levantou um bordão, levantou um cajado, e que diferença fez? Mas um simples cajado fez uma diferença muito grande. Sabe por quê? Porque aquele cajado levantado era símbolo de obediência a Deus, de submissão a Deus, de cumprir os propósitos de Deus, de colocar-se à disposição de Deus. Obediência. O que está em nossas mãos pode ser algo grande ou pequeno, de valor grande aos olhos das pessoas ou de pouco valor aos olhos delas. O importante é utilizar o que Deus dá, evidenciando obediência, submissão, fazer conforme Deus quer. E o resultado? O resultado é sempre surpreendente. Quando o povo olhou e viu que o mar se abriu e puderam todos caminhar com os seus pés enxutos. Que coisa maravilhosa! Pois bem, quando nós obedecemos a Deus, colocando à disposição dele o que está em nossas mãos, o resultado também vai ser surpreendente. Pessoas que às vezes não são de muito falar, mas quando anuncia o evangelho a alguém, o resultado marca profundamente. Mas não tinha muita habilidade, mas tinha dependência de Deus. E o resultado sempre vai ser surpreendente. O que Deus tem colocado em suas mãos, é momento de utilizar isso para fazer diferença em sua vida, fazer diferença na vida de alguém, fazer diferença no reino. Use o que está em suas mãos para abençoar, para fazer diferença. Não fique detido. Veja nas dificuldades uma oportunidade. Não fique parado. É preciso ir adiante. Não dá para render. É preciso cumprir o desafio de Deus. O que Deus tem posto em seu coração. Mas faça isso usando o que está em suas mãos, com dependência de Deus, submissão a Deus, e você vai surpreender, porque quando agimos movidos por Deus, sempre surpreendemos. A igreja não pode parar, a igreja não pode desanimar, a igreja não pode deixar de cumprir com a sua missão, a sua tarefa. Portanto, é tempo de ir adiante, é tempo de prosseguir, é tempo de marchar, acreditando que Deus pode.
acreditando que Deus é maior do que tudo, acreditando de que aquele que segue o comando de Deus sempre surpreenderá. Quem segue a orientação de Deus sempre vai ser um instrumento valioso e vai marcar e vai surpreender. O texto mostra que todos ficaram maravilhados com o que viram, Todos ficaram encantados com os resultados obtidos e todos ficaram extremamente encantados quando eles puderam chegar do outro lado, olhar para trás, percebendo que os obstáculos ficaram, porque eles foram adiante, obedecendo à voz do Senhor. Como igreja, vamos adiante, vamos caminhar, vamos fazer, vamos realizar, obedecendo à voz do Senhor, usando o que está em nossas mãos. Quando usamos no comando de Deus, os resultados sempre serão surpreendentes. Que Ele nos abençoe. Amém.